Bom, você que está chegando de paraquedas agora, esse é a segunda parte do primeiro episódio da temporada Law Business Hunter, do meu programa Andréa Bechara por Advogada Antenada. Muitos já me conhecem como Advogada Antenada lá no Instagram. Para dar continuidade na segunda parte, se você não escutou a minha história, vai lá para a primeira parte, tá? E para dar continuidade nessa segunda parte, vou contar para vocês como foi a minha experiência, a minha primeira experiência no escritório de advocacia tradicional. E como foi, assim, o que eu fiz de uma história trágica e transformei o meu salário, o que eu ganhava, em 20 vezes mais em apenas um mês empreendendo como Legal Headhunter. Para dar continuidade, nós temos aqui duas convidadas maravilhosas, que eu já apresentei elas lá no primeira parte, mas vou apresentar de novo porque elas são muito importantes nessa minha trajetória. Linda Marques e Pamela Gontijo. Linda, muitos já conhecem, né? Muitos stories lá do Instagram, pela correspondência jurídica também, que a gente já fez em alguns momentos. O curso, né, que eu vou falar aqui no meio do caminho. Rainha da organização. Ela é boa. A preposta, a rainha da delegacia, sou conhecida. Linda Marques é meu braço direito, minha perna esquerda, meu cérebro fora de mim. Amo. E também uma futura perita criminal. Perita ou investigadora? Investigadora, eu acho que ela tem tudo a ver. Investigação forense criminal e perícia criminal. Perícia criminal. Pamela Gontijo, uma advogada nexialista e especialista em direito imobiliário e conhecida como a xerife dos condomínios. Cuidado com ela. Será, hein? Tiver problema nos condomínios, gente, chama a Pamela. Na descrição desse vídeo estarão lá todos os contatos, também estarão todos os links necessários para vocês terem acesso a todas aqui, se vocês quiserem bater um papo depois. Deixe seus comentários, se vocês quiserem, porque esse vai ser um programa de entrevistas. Esse primeiro episódio, estou contando a minha história de empreendedorismo. É um programa para despertar em você, para trazer insights do empreendedorismo e de como advogar fora da caixa, né? Sair dessa advocacia tradicional. Então, eu vou trazer vários convidados para despertar esse interesse, essa vontade que vocês têm de ir além aí do direito tradicional. Bom, dando continuidade, onde que eu parei mesmo, Linda, lá na primeira parte? A gente estava falando da dificuldade que é começar em um novo negócio, um novo escritório. E aí você ia contar um pouquinho da história pra gente, porque no início é muito difícil. Qualquer área, qualquer lugar que você vai começar é um desafio. Eu mesmo, quando eu vim trabalhar com a Andréa, eu falei, nossa, meu sonho sendo realizado. E aí eu achava que eu sabia de tudo, mas eu cheguei no fórum, eu não sabia fazer uma cópia. E eu fui achando que eu sabia fazer, né? Então foi muito difícil, eu encontrei muitos desafios até ela me treinar e eu me tornar o que eu sou hoje, né? Que modéstia à parte também, eu sou quase uma advogada. A Linda é uma advogada por osmose, porque ela sabe muito mais do que vários advogados que a gente faz intermediação de serviços, né? Só para adiantar um pouquinho, um Legal Headhunter, ele faz intermediação de profissionais e serviços jurídicos. Então, a gente fica ali, é por isso que chama, né? Caçadores de cabeças jurídicas. E a gente fica em busca de profissionais, de acordo com as demandas necessárias. E essas qualificações a gente tem que começar a testar. Então, assim, é muito, né? E a Andréa é muito boa. A Andréa, eu fico impressionada. Às vezes a gente sai pra algum lugar assim, uma pessoa, ela dá um andar de frente, Andréa, isso me deu um insight. Que estranho, porque ela vê negócio ela vê tudo. Ela e eu não consigo aí, ver. Às vezes eu falo uma frase pra ela, eu conto pra ela uma história, ela fala, mas esse aqui me deu um clique. Por que ela falou isso e não falou aquilo? O tempo todo ela pensa em negócios. Então, assim, realmente tem tudo a ver essa parte de empreendedorismo. Mas, como foi difícil pra mim, foi difícil pra Pamela, pra você também não foi fácil, né? Não existe uma receita de bolo. Mas agora você vai contar pra gente. Não existe uma receita de bolo. Por isso que eu gosto, né, de transformar os negócios. Então, eu vou transformando. Lembra lá do Long Life Learning? Você também vai buscando conhecimento através
de pessoas que têm mais experiência que você. Então, ande com as águias. Entendeu? E como que foi quando você então, foi entrou o seguinte, no escritório? quando eu busquei esse escritório, eu tinha uma admiração muito grande pelo que eu via, né? Pelo dono do escritório. Admiro muito ainda. Então, eu não quero que vocês imaginem que eu estou falando mal dos profissionais do escritório, porque eu nem vou citar nome. Não estou falando mal, não quero falar mal de quem tem escritório tradicional ou leva advocacia tradicional. Cada profissional tem o seu perfil e esse nunca foi o meu. Mas eu não queria decepcionar as pessoas que achavam que eu deveria ser uma advogada super com autoridade, enfim. A imagem que a pessoa passa de ser super competente, saber de tudo e resolver o problema. Só que acabou que eu queria isso pra mim. Então eu precisava modelar. Eu acredito que não é copiar, modelar negócios e desenvolver esses negócios é bacana. Agora, fui para esse escritório, já assim, cheguei lá, tudo maravilhoso. Escritório maravilhoso. Mesa de reunião maravilhosa. Sabe, todo mundo assim, nossa, tô no lugar certo. É tudo isso que muito alinhado, muito perfeito. Tudo lindo, tudo lindo. Ai, a copeira vinha com um cafezinho, sabe, nessa entrevista que eu fiz. É o termo que ela fala, escritório boutique, né? Muito novela. O assim. escritório boutique. Eu não jamais iria pro contencioso de massa. Você tem uma história assim. Tenho. Né? Tipo, de chegar... Mas eu não tinha opção, né? Eu não tinha opção, não tava sem parentes, sem amigos, sem ninguém, era o que eu tinha. E quando eu entrei, eu fiquei maravilhada, porque eu vim do interior, sem experiência com o escritório. Ah, não, a minha experiência com a sua é completamente diferente. Eu dividi uma sala, que era mais ou menos com umas 6 pessoas, eu acompanhava uma carteira que a gente fala, a Linda, você sabe, né? Carteira. De dinheiro? Não, cliente. de cliente. Então, era um escritório que atendia instituições financeiras, e eu atendia uma dessas instituições, eu tinha uma carteira para me acompanhar de 2.800 processos. Uma realidade completamente diferente. Não é uma advocacia personalizada, é uma advocacia massiva. Mas que para mim, pro meu desenvolvimento, foi importante para me amadurecer, porque eu cheguei aqui em BH com 23 anos. Com a mão na frente e outra atrás, morando numa república, num quarto que não tinha janela. Nossa, foi uma... mas essas dificuldades todo mundo passa. Eu também já passei cada perrengue, gente, que se eu contar pra você chora. Mas faz parte, eu acho importante, porque a Pâmela de hoje, eu só sou quem eu sou pelo que eu passei lá atrás. Exatamente, toda uma caminhada. Você tem que evoluir, não tem que andar pra trás. Evoluir. E aí, gente, quando eu cheguei nesse escritório, que agora eu vou contar aí essa experiência, né, que eu acho que muitas pessoas vão se conectar com esse tipo de experiência. Eu cheguei no escritório sem experiência nenhuma, tudo lindo, maravilhoso. Achei assim, nossa, agora eu cheguei no meu momento. Agora eu vou virar advogada dos sonhos. Porque eu sempre admirei pessoas ricas. Eu não sou essa pessoa que eu acho que a pessoa rica é ruim. Eu não. Eu acho que a pessoa rica, se ela chegou naquele ponto, é porque ela é inteligente, ela é empreendedora. E ela é estratégica, sabe fazer network. Então, assim, ela tem todas competências do mundo para chegar onde ela chegou. Então, eu admiro pessoas ricas. E o dono do escritório, no meu conceito, é uma pessoa nesse nível. Então, eu falei, nossa, eu vou aprender tudo. Porque, assim, eu jamais imaginei que eu ficaria naquele escritório por muito tempo. Sinceramente, eu queria modelar um negócio, achando que era uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu fui para a área civil. Eu falei, meu Deus do céu, por que não me colocaram no raio do trabalho? Lá tinha o tributário, que era o top, porque o escritório era especializado em tributário, mas todo mundo que começa a advogar, né, que tem bons clientes, porque lá era pequeno, mas assim, a carteira de clientes dele era invejável. E aí acaba que esses clientes começam a te trazer outros negócios. E aí tinha o civil e tinha o trabalhista. E me jogaram no civil. Ai, meu Deus, meu sonho era ir pro tributário, pelo menos, né? Ou ficar lá no trabalhista. Já me jogaram aqui no civil, uma sala com 4 pessoas.
que eu me considerava estagiária. A Pamela falava, não se diminui não. Eu não sabia nada. Sabia nada. Sério. Nada. Sabia o que eu estudei. Só que aí eu caí na área civil, pronto. Aí tinha uma outra advogada que me ajudou muito, essa me ajudou bastante. E a outra que era bacharel em Direito, que também me deu muito apoio. E o meu coordenador, que já era advogado naquele escritório há mais de 10 anos. Falei, vou aprender, aproveitar esse momento aqui, vou aprender tudo que eu preciso. Gente, foi um banho de água fria, assim. Eu achava que eu sairia dali super bem. E foi uma coisa atrás da outra. Eu não conseguia desenvolver profissionalmente, porque ele não tinha um coordenador com tempo para me ensinar. Então, assim, era o se vira. Só que eu queria me virar mesmo. Eu queria saber fazer as coisas, me dar aqui um desafio, me dar alguma coisa para fazer. E assim, todas as vezes que eles me davam um desafio, eu gastava muito tempo para desenvolver aquilo, porque eu tinha que quebrar a cabeça mesmo, não tinha ninguém para falar. Então, eles foram me dando umas coisas só pra encher linguiça, sabe? Tipo ali. E eu não conseguia desenvolver. E ali dentro do escritório, eu vi que eles não tinham, tipo, a noção de negócios. Entendeu? O dono, sim. O dono desenvolvia o escritório como negócio. Lá dentro tinha contador. Então, quando eu vejo uma estrutura que tem uma estrutura de negócio, eu já começo a ficar mais animada. E ali, assim, eu via uma falta, assim, de relação de negócios, entendeu? Eram muito amigos um do outro. Então, assim, era uma disputa interna de umas coisas, de atenção. E eram umas coisas que, assim, que acabava que me desviou muito da minha real vontade. E, assim, eu comecei a ficar tão isolada e longe das minhas expectativas, que eu comecei a observar dentro do escritório várias coisas. E eu estava me sentindo tão mal de estar recebendo o salário, que era esse valor que eu falei para vocês, lá na primeira parte, que era pouco, mas eu acho que assim, para o dono que estava me pagando, deve que era muito. E a minha necessidade ali era ter conhecimento e prática jurídica, começar lá de baixo. E assim, eu achei que eu ia arrasar nisso, eu achei que ia ter pessoas que ia me ajudar nisso. Mas praticava muito pouco porque aprendia muito pouco. Não, sim, eu comecei a ficar totalmente isolada. Não me passavam as coisas, não queria... Por exemplo, me chama... Tô indo para uma audiência, deixa eu ir, pelo amor de Deus. Deixa eu ir para essa audiência. Eu chegava na audiência, acontecia um monte de coisa na audiência, na hora que eu voltava, você pode me explicar o que aconteceu, que termos são esses? Não, agora eu tô sem tempo, agora eu não posso te explicar isso. Tipo, isso é coisa básica, isso aqui... Eu falei assim, gente, mas eu vim pra cá, eu falei que eu não sei nada. Aí eu chegava, pegava lá a sentença do que aconteceu, eu chegava em casa, ou eu ligava pra minha irmã, ou meu cunhado, que já são advogados, aliás, o advogado brota, né? Aí você vai, pergunta pra um, pergunta pra outro. Aí, assim, tudo que eu buscava de conhecimento era fora. Pra tentar levar alguma coisa, pra tentar, pelo menos, produzir alguma coisa. E o pior foi acontecendo. E ali, aquilo ali foi ficando muito ruim, muito ruim. Eu falei assim, gente, eu comecei a observar a administração do escritório. Falei assim, eu vou pegar alguma coisa aqui que eu saiba fazer, vou ver se eu consigo sair desse meio aqui que eu tô, que era o cível. Tentar se encaixar deixa eu fazer alguma coisa. Comecei a observar, já estava lá uns 3 meses. Eu via que estagiário não parava, numa rotatividade. Hoje tinha um estagiário, amanhã eu tinha outro. Falei, gente, mas que negócio é esse? Não para estagiário aqui. Mas no ensino, o estagiário logo não produz. Não, o estagiário fazia... Então... Todos os estagiários fazem. Estagiário não é estagiário, não é vida real. Estagiário, geralmente você vai contratar o estagiário, tem lá... estagiário, você quer ser estagiário para ter experiência, mas eles contratam. Precisamos de estagiário com experiência. O próprio contrato ali, a chamada, né, de estagiário já é diferente. E eu falei assim, vou pedir para coordenar os estagiários. Vou falar porque tá tudo errado, todo mundo manda estagiário, o estagiário vai para Pedro Leopoldo, volta de Pedro Leopoldo, bate o carro, aquela confusão, o outro volta porque mandou, era uma confusão. E acabou que esses estagiários ficavam lá numa rotatividade danada e eu via que não produzia, não entregava o que os advogados queriam, o que os coordenadores queriam. E aí, gente,
vou falar um negócio para vocês. Eu pedi para ir para a coordenação dos estagiários. Não existia essa coordenação de estagiários. Falei assim, gente, olha só. Então ficava todo mundo meio que batendo cabeça. Os estagiários ficavam sem saber o que fazer, porque não tinha ninguém que mandava ali, que falava o que tinha que fazer. Direcionamento. Não tinha o direcionamento. Aí eu falei, é a minha chance. Falei assim, olha, numa das reuniões que tinha. Falei, gente, eu tô me sentindo um pouco ociosa aqui. No Cível, tal, parece que não tá tendo muito trabalho. Eu posso coordenar os estagiários, que eu tô vendo que vocês estão tendo muita... Né? Fui com todo jeito. Beleza, pode... Só que, assim, todo mundo gostava de mandar nos estagiários. Então, essa resistência lá, de ter ali algo que tem um pouquinho de empresarial ali, um pouquinho de negócio, eram muito resistentes. De nomear alguém, de dar um nome para aquela função que todo mundo ficava meio que exercendo. Todo mundo tinha uma relação de amizade. Todos os advogados que estavam ali, já há anos, tinham sido estagiários do escritório. Tinha então uma história passando de... Então pensa ali, essa relação entre eles. Entendeu? Então assim, era uma coisa... E uns ciúmes também, de um estagiário ser bom, o outro pegar o estagiário. Aquela coisa, sabe? Que vira, parece que todo mundo é irmão dentro de uma casa e tal. E briga, amanhã tá tudo bem. E empresa não é isso, né? Ah, empresa você não pode lidar com isso. Você tem que ter realmente um perfil, né? Por isso que eu falo para os empreendedores, né? Ter dinheiro na conta não torna o seu negócio sustentável. E assim, saber que ali era um escritório sustentável, ok. Mas eu não conseguia modelar, não estava conseguindo. Cheguei lá nos estagiários, comecei a aprender, gente. Com os estagiários? Pensa, olha só uma estratégia. Porque tudo passava por mim agora. E eu direcionava cada estagiário para uma coisa. E eu passei, no final das contas, eu fui conseguindo um pouquinho mais de espaço, aprendendo um monte de coisa. Ah, hoje tem que ir no fórum, adorava ir no fórum. Ah, tem que fazer carga lá em Pedro Leopoldo. Ai, gente, deixa eu ir dirigindo. Tava pegando o emprego dos estagiários. Ela não tava ensinando, eu ia com não. eles. Eu ia com eles. Tipo assim, então assim, fingia que tava coordenando, mas deixa tava que eu te aprendendo. levo, deixa que eu dirijo. E comecei a aprender com os meninos e tal. E aí, já tava dominando, já tava, nossa, agora eu já sei um monte de coisa. Só que chegou um negócio... outra coisa. Falei, vou aproveitar mais esses estagiários aqui. E eu vou observar mais. Cheguei lá tinha uma moça lá que era administradora. Administradora que não sabia, sei lá. Que não administrava. Cheguei, comecei a fazer umas perguntas para ela, tal, dos clientes, como é que era que funcionava. E ali que eu fui buscando essas informações, é que eu fui vendo outras possibilidades. Que ninguém me falou que eu poderia ter outras possibilidades ali dentro. E numa das reuniões, eu joguei no ar. E aí o dono do escritório virou e falou assim, quem trouxer cliente para cá, ganha 20% do contrato. Falei, do contrato? Como é que funciona isso? Aí ele virou e falou assim, não, se qualquer cliente que você trouxer para cá, dentro, né, das nossas especialidades, lógico, você ganha 20%. Então, se eu trazer, porque eu já tinha dado uma analisada nos contratos deles ali, né? Já sabia. Falei, nossa, então se eu pegar um cliente daquele que paga isso aqui no tributário, eu vou ganhar 20%. Para mim já era algo. Vou desenvolver minhas habilidades, né? Tenho muito network, conheço muita gente. Vou trazer cliente para o escritório. Aí eu peguei e falei assim, então, eu quero fazer isso, né? Eu querendo sentar na janelinha do avião. Querendo pilotar o avião. Não, porque eu já vi ali uma oportunidade. Falei assim, gente, isso eu sei fazer. E nisso, todo mundo já fez assim. Todo mundo assim, o que essa menina tá falando? Sabe nem fazer uma petição direito? Sabe fazer nenhuma contestação direito? Porque assim, o que eles queriam, eu acho que de mim ali, era o básico mesmo. Aquele copiar e colar. Porque assim, tinha uma parte ali que tinha uma massa, assim, de um cliente que tinha uma repetição, né, de processos. Então, era... adaptar a contestação, adaptar a inicial. Então, isso aí pra mim, né? Até aí aprendi algumas coisas, beleza. Mas, eu falei, vou trazer cliente pra cá. Então, o dono do escritório, você pode deixar eu participar? Olha só a ousadia, gente.
Isso eu tremendo, tá? Porque eu tenho um tremor, né, gente? Eu tremendo assim, tipo, eu posso participar de umas 2 reuniões que quando vem cliente aqui, para eu ver qual que é a sua cultura, né? Sua estratégias de negociação, quais são os termos que eu posso utilizar? Porque assim, eu não entendo nada de tributário. Como que eu vou oferecer um serviço que eu não entendo? Então assim, só para eu ver como que funciona, como que você aborda o cliente. Pensa a cara lá dos tubarões que estavam lá na sala e que não queria que ela meio que se sobressaísse. Não, assim, eu acho que isso realmente é algo que eu queria mais. Eu gosto de dinheiro, vou ficar... Realmente aí começou a despertar o meu interesse na parte financeira. E aí já levei um banho de água fria, gente. Outro assim, que assim... Esse dia eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. E eu assim, super sem graça da oportunidade que me deram, né? Tipo... Queria tanto aprender, depois que conseguiu... Aí assim, não foi muito esse termo que foi usado, foi até um pouco pior, mas eu vou usar esse termo. Uma das coordenadoras virou e falou assim, claro que não. Como que a gente vai colocar um poste numa reunião? A planta do Big Brother. Como que a gente vai colocar um poste numa reunião que não fala nada, que não sabe nada, só para ficar ali como poste escutando? Aí eu falei assim, puxa vida, se eu acabei de falar que eu quero aprender as estratégias para poder trazer cliente, tipo assim, eu acho que aquilo ali foi um pouco de dúvida, né, em relação à minha capacidade de trazer clientes para dentro do escritório. Falei, mas aquilo ali acabou virando um desafio para mim. Logo em seguida, já fiz uns contatos. Uma semana depois, eu já coloquei uma galerinha assim de nível altíssimo. Porque os contatos da Andréa são bons. Sentado dentro daquele escritório, encheu uma mesa lá, a sala de reunião maravilhosa, encheu uma mesa de 12 empresários, assim, de milhões. Não pode falar o nome, hein? Claro que não, empresário de milhões. Sentaram na mesa, e aí, um dos advogados que escutou o poste, né? O poste, foi lá na sala. André, você não quer participar da reunião? Porque, sim, foi você que trouxe os clientes, foi você que conhece eles, você tem uma relação. Falei, agora não dá. Não porque dá, se foi você que levou, os clientes ficaram lá, mas cadê a Andréia? Porque agora sim, como eu usei o briefing que vocês me deram, as estratégias que eu usei para trazer esses clientes para cá, eu não tenho conhecimento. E assim, se eu chegar lá e realmente eu ter uma relação de amizade com eles, se eu virar um poste dentro dessa reunião, realmente vai ficar ruim para mim profissionalmente. Então eu prefiro que vocês dê continuidade. Então essa foi minha resposta. Mas assim, eu coloquei ali pessoas não sei se virou assim, virou negócio, assim, eu não posso nem falar muito sobre isso. Mas para mim foi assim, uma vitória ter mostrado que eu consigo fazer além. E depois que você levou esses clientes, quanto tempo mais você ficou no escritório? Calma, isso aí tinha mais ou menos uns 4 meses que eu estava no escritório. Aí quando eu estava aprendendo lá com os estagiários, eu queria estar fazendo mais. Tinha um arquivo dentro desse escritório, gente, que era do tamanho desse estúdio. O arquivo, acho que tinha mais ou menos uns 200.000 páginas de processo. E o dono do escritório, ele tinha uma visão de negócios. E ele tinha sabe esses programas hoje que todo mundo tem, né? De gestão, de processos. Tipo um software. Um software super... Da época era assim. Super avançado. Super avançado. E ninguém usava. Eu falei assim, gente, como que é isso? Que você consegue receber, acompanhar, dar relatório para o cliente, alimentar isso aqui, esse processo. Vocês não precisam desses papéis aqui. Então, assim, eu já estava avançada, né? Tipo assim, eu já tinha uma visão. E por que ninguém usa isso? Porque não sei o quê e tal. E aí, a minha colega do lado falou assim, André, eu quase falando o nome. O dono do escritório investiu mais de 100 mil nesse... Eu falei, então, eu vou alimentar esse negócio. A intrometida de novo, sentando na janelinha, né? Na hora que eu olhei aquele arquivo, eu falei assim, dentro dos clientes que estavam ali, e que eu tinha mais afinidade já com os processos, eu escolhi um cliente para poder digitalizar esses processos. Fui lá, tremendo de novo. Posso digitalizar os processos? Posso alimentar esse sistema? Mas ninguém sabe mexer. Eu falei assim, então, eu vou alimentar esse sistema, vou aprender,
já entrei em contato com o pessoal que desenvolveu o software. Eu vi que no contrato você tem suporte e eu vou alimentar isso e tal. Eu posso começar pela empresa tal? Todo mundo. Isso tem mais, é o que mais tem processo físico aqui dentro. Que tem mais documento importante. Eu falei assim, então é esse mesmo que eu vou. Fui, gente, meu braço, digitalizei aquele negócio, a máquina era boa, chamei os estagiários. Deu Lé, tem Lé até hoje, tá? Prejuízo. Chamei os estagiários e tal. Só que eu não sabia, e ali começou uma ciumeira, porque todo mundo era resistente. Ninguém queria largar o papelzinho. Vai André mexer com esse raio desse programa, vai todo mundo ter que usar esse programa. Vai colocar todo mundo para trabalhar. Vai ter que todo mundo mexer com isso. Lá vem ela encheu, entendeu? Então assim, algumas coisas fizeram para me atrapalhar. Principalmente meu coordenador, porque eu não sabia, gente, que um processo, vamos supor, se tinha várias lá, as pastas do processo, eu não sabia que a execução era separada, não sabia que o embargo era separado, meio que eu digitalizava tudo direto. E assim, eu já tinha feito um monte, assim. E aí que o meu coordenador, você não separou? Você não separou a petição da contestação? Não, a petição da contestação, ok. Você deu continuidade? Você não viu que lá no sistema tem lugar para isso, lugar para aquilo? Tem uma pasta de recurso, uma pasta de processo principal, de execução, digitalizou e ali, tudo que eu ia digitalizando, eu já conferi e já ia jogando tudo fora. Nossa. E aí, assim, o dono do escritório, né, também era canceriano, eu sou canceriana, a gente apegada a papel, né, vocês verem aqui, papelado, medo de jogar o papel fora. E eu falei assim, vamos começar a jogar fora. E foram muita coisa, gente. Eu acho que foram umas 2 caçambas dessas de material jogado fora. E assim, eu fiz essa parte, mas fiquei ali fazendo um trabalho muito administrativo, né? Muito de peão mesmo. Tô ali fazendo trabalho. Então aquilo ali não me trazia evolução profissional, mas eu lia muita coisa, aprendi muita coisa. Mas essa experiência foi legal, só que as pessoas não queriam, né, isso. Não. Eram muito resistentes, não pensam como negócio. E depois veio um termo que foi aonde... Depois que eu digitalizei tudo, essa empresa, na hora que eu tinha acabado tudo, essa empresa, ela rescindiu o contrato. Encerrou o contrato com o escritório. Digitalizou tudo à toa. Tipo... É um trabalho assim, para eles foram ótimos, vai ficar tudo arquivado, tudo digitalizado, né? O sistema tá lá e tal. Mas eu vi que deu um alívio nas pessoas ali que iam ter que trabalhar com o sistema. E aquilo ali também ia ter que usar o sistema para aquele processo e acabou que, nossa, graças a Deus, né? E essa empresa que eu estava bem engajada ali, querendo aprender mais, foi aonde eu queria desenvolver muito esse trabalho, que foi o que ali dentro me despertou mais, que é o direito médico hospitalar. Então, assim, com esses processos todos, eu aprendi muito. Muito ali na leitura. Na prática mesmo, que eu queria, eu não tive muito acesso. E aí, gente, com os estagiários, que eu aprendi muito, essa minha experiência toda mudou o escritório. Comecei a ficar encostada de novo, ninguém me passava nada, ninguém me ensinava nada. Eu fui fechando como profissional. Dá aquela decepção, mas você não consegue movimentar, eu poderia mudar fazer o muito estado. mais, eu poderia muito mais. E aí veio um problema, né? Me convidaram a me retirar do escritório. A mesma pessoa que te deu a oportunidade? O dono? O dono? Não. Porque era o dono quem você conhecia. Não, o meu coordenador. O meu coordenador, ele chegou num ponto que a gente realmente batia de frente nesse sentido. Eu queria algo mais. E eu acho que ele também não tinha esse tempo para me passar o que eu queria. E eu acho que eu exigia muito dele nessa questão. Então, eu acho que eu sugava muito. E isso realmente foi... A gente foi batendo de frente nessa situação. E eu querendo aprender. E aí, fui convidada a me retirar do escritório. E esse, literalmente, pé na bunda, fez com que a minha... Agora, né, nós vamos para a parte 3. E eu vou falar para vocês o seguinte. Não é possível sair dali achando que eu era uma inútil, achando que eu não sabia nada, achando que realmente não era aquilo que eu queria fazer na vida, que aquilo não era para mim. E aí, Pâmela, você já teve essa sensação, tipo, dentro de um escritório?
Então, igual eu tava comentando naquela hora, que eu acho que foi no episódio 1 que a gente comentou. Na parte 1. Foi. Acho que foi na parte 1, né, que a gente tava comentando sobre isso. Que eu tive essa experiência, mas a minha experiência não foi tão negativa por esse lado. Mas, por exemplo, no meu primeiro escritório, eu já recebi peteleco na orelha. Peteleco na orelha. O que é peteleco? Tapão na orelha? Ela tá ligado. Falar, tá na ligado. orelha, por conta de precisava bater meta e por esse lado. Então, assim, negativamente, a experiência que eu tive por esse lado, assim, não foi tanto com relação à sua, porque a sua, nitidamente, pra mim, foi uma rasteira. As pessoas se sentiram ameaçadas com você, pelo fato de você ter uma mente fora do que era ali esperado dentro do escritório, e as pessoas começaram a te colocar de escanteio por medo de você. Minha experiência foi diferente. O que acontecia? Quando eu vim pra cá, eu vim pro interior, eu não tinha muito essa questão de ser diplomática. Tanto que essa questão de diplomacia, network, eu aprendo muito com você, André. Obrigada. Aprendo muito, inclusive. Ela sempre, assim, chegou pra mim, Pamela, olha, eu acho que pra você vai ser mais interessante, talvez se posicionar, falar dessa maneira mais suave. Então, quando eu vim aqui, eu tinha 23 anos de idade, eu respondia e falava o que vinha na cabeça. A sincericida. A rebelde. A rebelde, né? Rebelde. Então, se eu não quisesse, por exemplo, fazer um trabalho, eu não fazia, ficava lá parada, conversando. E a minha coordenação, diferente da sua, ao invés de vir pra mim e fazer um direcionamento ou me motivar, colocar num cargo que me motivasse, ela me dava peteleco, já me deu peteleco, já me deu tapa, eu tinha um apelido. É complicado. É um tipo de assédio, né? Assédio moral que eu sofri no trabalho por muito tempo. Aí quando eles viram que tava excedendo, que ali tinha um problema, aí eu troquei de coordenadora e minha coordenadora. Isso é muito interessante, que é o que você faz. A minha coordenadora me estudou e viu quais eram os meus pontos fortes, minhas habilidades fortes como profissional e me recolocou dentro do escritório. Aí foi interessante, só que aí a gente chega de novo naquela questão que nós falamos no primeiro episódio. Pra mim, começou a ser mesmice. Deu 3 meses que eu tava fazendo aquele trabalho, já não tava sendo mais interessante. Eu tava atingindo a meta rápido, assim. Então, por exemplo, vamos supor, se meu colega, ele batia a meta em 3 dias, eu batia no mesmo dia. Então, pra mim, eu tava desmotivada. Aí eu pedi a oportunidade pra crescer, mas lá dentro, não tive essa oportunidade, pedi demissão. Tenho respeito por todo mundo que me ensinou, que me ajudou lá. Só não tenho respeito pela pessoa que tava me dando peteleco. Que inclusive eu devia ter tomado alguma... Providências cabíveis? Tinha, mas na época, o que acontece? Aí a gente entra numa outra questão que eu acredito que a Andréia ela vai trazer isso, porque a gente já conversou muito isso no off, que é a questão que, será que realmente vale a pena a gente se expor profissionalmente, principalmente numa via judicial? Porque eu não tenho padrinho, eu não tenho família, eu não tenho amigo. E aí meu receio era, se eu pedir demissão e entrar com um processo contra essa pessoa em específico, eu, no mercado, vou ficar limitada na hora de procurar um novo trabalho. Então, eu abri mão disso. Mas pra mim foi bom, porque assim como a Andréia fala, eu saí de lá com nomes grandes do escritório que hoje entram em contato comigo e apoiam o meu escritório. Então, eu ganhei respeito. A minha trajetória depois do escritório, eu ganhei respeito. Então, aí eu pedi demissão, tirei 6 meses pra me dar uma respirada. Era pra ser um ano sabático, que eu queria fazer um mochilão pela América Latina. Queria desistir da advocacia, porque... Ai, todo mundo pensa uma hora em desistir da advocacia. Porque aquilo não era pra mim. Porque, aí, ó. E aí, cai de novo o que você contou, Andréia. Como é uma área muito engessada... vai chegar um momento que pra nós, que somos assim muito desbravadoras do mercado, vai chegar uma hora que aquilo ali vai ser muito mesmice. E aí para de ser interessante. Pra mim, eu não sei se é pra Linda, pra você, mas quando eu tô trabalhando, eu tenho que sentir uma paixão por aquilo que eu tô fazendo. Eu tenho que me sentir motivada, eu tenho que acordar e falar assim, nossa, vou sentar ali, que eu tenho isso pra fazer, vou ligar pra esse cliente porque eu tive uma ideia ontem. Isso me motiva, eu sou apaixonada. Eu não tinha isso. Aí deu 6 meses, o que aconteceu? Não aguentava mais só ficar pensando e sem trabalhar.
E nessa época eu vendi tudo aqui de BH, fui morar no interior com a minha mãe. E lá eu fui atrás de emprego. Eu distribuí currículo em todos os escritórios, fui atrás do presidente da OAB, da seccional de lá, conversei com ele. E ele foi bem sincero comigo, André, na época. Ele falou assim, você não vai conseguir trabalho aqui. Porque aqui é o filho de fulano que é contratado. É aquela pessoa que foi um exemplar aluno na única faculdade que tem aqui na região. É o que indica, né? É o que indica, você não vai conseguir. Eu falei assim, então não tem problema não, volto pra capital. Aí eu fui lá, dessa vez eu aprendi com a Andréia. Eu fui lá nos meus contatos, procurei meus contatos, vi que alguma amiga que estava trabalhando no escritório interessante, fui trabalhar no escritório lá em Nova Lima. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque lá era um escritório artesanal. Não era o escritório boutique que você teve experiência, mas era um escritório artesanal, porque era personalizado. Às vezes eu deveria ter ido, né, para um escritório que tinha mais, né, coisas para fazer e tal. Então, assim, eu não culpo, sabe, Pamela, essa experiência. Por exemplo, eu saí, quando eu fui dispensada, foi com 1 ano e meio que eu estava lá. Não precisa chorar não, tá, gente? Que essa história já tá bem superada. Fica parecendo que foi uma coisa muito ruim, não. Tá doendo ainda, né? Não. Doeu porque eu que devia ter chutado a bunda, entendeu? A gente sempre sofre quando chutaram a sua. Mas quando eu coloquei expectativa demais e que eu vi que aquilo ali não era pra mim, eu deveria ter saído. Então a gente tem que assumir também a nossa autorresponsabilidade das coisas que acontecem pra gente. Com certeza. Naquele momento ali, eu, sabe, foi um alívio e uma decepção ao mesmo tempo, porque eu não esperava que, aliás, se eles não fizessem isso, eu ia ter que fazer, porque já não me cabia ali mais, entendeu? Não ali dentro daquele setor que eu estava, poderia ter ido para outro, mas também não tinha espaço para mim no outro. E eles não abriram espaço para a minha real vontade que surgiu no meio do caminho, que era realmente prospectar clientes, participar de negócios, trazer negócios para o escritório. Então, assim... Mas, você contando essa história, eu tenho uma visão diferente. Eu já acho que para você foi interessante, porque você descobriu o que você não queria. E é muito bom quando a gente descobre profissionalmente o que a gente não quer. Só quando a gente descobre o que não quer, quando a gente já tá com uma idade mais avançada... Ah, não. Isso dói demais. Não, Lin. Não, as mulheres que estão me escutando, que são da minha idade, 40 a mais, vão entender. A gente tem hora que a gente não quer mais perder tempo em começar novos negócios. A gente quer desenvolver aquilo que a gente já tá fazendo. Então eu teria que recuar. Eu falei assim, não é possível que eu vou sair desse lugar sem ter aprendido nada. Se o meu objetivo era entrar aqui e aprender, eu vou fazer desse limão uma limonada. Eu vou abrir o meu escritório e vou fazer o que eu acho que tem que ser feito para prospectar cliente. E vou contar para vocês agora como que eu transformei essa experiência. Lembra aquela que eu contei para vocês que eu aprendia mais com os estagiários do que qualquer outra coisa? Uma coisa que nós fazíamos ali transformou toda a minha trajetória profissional. Abri o escritório, sim, montei meu escritório, mas não sou aliás, eu advogo, né, em algumas áreas, mas o meu negócio principal é outro completamente diferente. Então, gente, a gente tem que aprender o seguinte: nem tudo é tão ruim quanto parece. Se você aproveitar isso que te causou um sofrimento e fazer disso algo melhor para você, faça. Não fica ali parada remoendo que aquilo ali te matou, porque o empreendedor é isso. O empreendedor, ele renasce, ele reinventa, ele refaz, cria outro negócio, mas ele não para. Ele não fica lá no fundo do poço bebendo a aguinha do poço, não. Então, se qualquer questão, seja mercadológica, seja pessoal, te tirou daquele foco ali, é porque você tem que começar a pensar em outras coisas. Então, eu percebi ali que a advocacia tradicional não era para mim. Ou porque também eu não aprendi, né? Não queria mesmo aquilo para mim. Não dava. Então, gente, desse limão eu fiz uma limonada, desse pé na bunda surgiu a advogada
Headhunter. Vou explicar para vocês o que é isso e qual foi a minha trajetória, como que isso surgiu. Isso surgiu lá de dentro dos estagiários mesmo, de um serviço que chama correspondência jurídica. Desse serviço, que é muito banalizado, que o mercado muito banalizado, que eu estudei muito para chegar a ser uma legal headhunter, é desse mercadozinho ali que surgiu um grande negócio. Uma empreendedora, né? Porque assim, empreendedora eu sempre fui. Um empreendedorismo jurídico fora da advocacia tradicional. Me segue, deixa um like, deixa seu joinha, deixa seus comentários. E eu vou deixar também na descrição do vídeo os links para vocês se conectarem com a doutora Pamela, com a Linda. Se quiserem trocar ideias, vá aqui no link, entre em contato com elas, que uma das coisas que eu priorizo é o contato humanizado. Nós temos várias tecnologias para nos apoiar, mas eu sou daquelas, eu tenho vários seguidores no Instagram. Quem me procura no direct sabe que sou eu lá. Não sou eu que respondo, tá? Não sou eu que converso, não. É sempre ela. Sou eu que converso. Então, não tem isso comigo. Então você está estagnada com o número de seguidores. Pelo amor de Deus, gente, eu já não estou dando conta disso aqui. Eu não quero crescer tanto, não. Eu quero esse contato. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu quero fazer network real. Eu quero fazer intermediação de profissionais. É isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Cada dia tem uma coisa nova. E eu amo fazer o que eu faço e vocês podem aprender, né? Ter esses insights aí e fazer o que eu faço. Obrigada. Até a próxima parte.